Imagine viver anos sendo tratada como invisível dentro do próprio casamento. Até o dia em que um simples vestido curto muda tudo. Essa é a história de Vanessa, a esposa ignorada que de repente rouba todos os olhares em uma festa da empresa e faz o milionário Humberto perder completamente o controle, tomado por um ciúme inesperado. Você vai se surpreender com cada reviravolta dessa relação marcada por silêncio, orgulho, ciúme e descobertas dolorosas. Será que o amor consegue sobreviver quando alguém decide finalmente deixar de ser sombra e se tornar luz? Fique comigo até o fim, porque essa história vai prender sua atenção do primeiro ao último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O salão da mansão estava iluminado por lustres de cristal, refletindo 1000 fragmentos de luz sobre o mármore frio. As paredes exibiam quadros caros de artistas renomados e cada detalhe transbordava riqueza. Para qualquer pessoa de fora, aquela era a vida dos sonhos: luxo, elegância e status. Para Vanessa, no entanto, era apenas uma vitrine onde ela se sentia como parte da decoração, presente, mas sem ser realmente notada. Ela caminhava em silêncio até a imensa mesa de jantar, onde o marido, Humberto, já estava sentado, de olhos fixos no celular. Ele digitava mensagens rápidas enquanto folheava uma pasta de relatórios com a outra mão. Nem sequer ergueu os olhos quando ela se aproximou. O som dos saltos ecoou pelo piso polido, mas para ele era como se ela não estivesse ali. Vanessa sentou-se à mesa e com calma serviu-se de café. Olhou de relance para o marido. O terno impecável, o relógio suíço reluzindo no pulso, o semblante sério. Tudo nele gritava poder. Mas o que mais chamava sua atenção era a distância. Humberto não era um homem de palavras carinhosas, tampouco de gestos gentis. Para o mundo ele era um vencedor. Para ela, era um estranho com quem dividia a casa. Enquanto ele falava em tom seco ao telefone sobre números, lucros e projeções para o próximo trimestre, Vanessa desviou o olhar para o jardim, visível pelas enormes portas de vidro. O sol da manhã iluminava as flores recém-regadas, e por um momento ela desejou estar ali fora, longe de toda a frieza que preenchia aquele lar. Como cheguei a este ponto? A pergunta ecoava em sua mente quase todos os dias. Quando se casara com Humberto, acreditava que o tempo traria amor. Achava que, mesmo sendo um homem ocupado e exigente, ele acabaria por enxergar nela mais do que uma companhia em eventos sociais. Mas os anos passaram e esse momento nunca chegou. Humberto a tratava como um adorno, alguém para sorrir discretamente ao seu lado, alguém para estar impecável em jantares de negócios, alguém para preencher o espaço vazio nas fotografias. Naquela noite, haveria mais uma confraternização. Vanessa já sabia o papel que lhe cabia: vestir um dos longos sóbrios escolhidos pelo marido, sorrir sem chamar atenção e circular pelo salão como sombra. Era assim que funcionava. Era assim que sempre havia sido. Horas depois, diante do espelho em seu quarto, ela observava o vestido azul marinho que Humberto havia separado para a ocasião. O tecido era caro, o corte elegante, mas não dizia nada sobre quem ela era. Vanessa levantou as mãos e tocou o rosto refletido. O olhar cansado, o sorriso apagado. Era como se estivesse vendo uma estranha. Humberto entrou no quarto sem bater, ajustando a gravata enquanto falava com um assessor no viva-voz. Quero a confirmação dos investidores até amanhã. Desligou a chamada, pegou o paletó e, ao passar por ela, apenas disse: fique pronta, não podemos nos atrasar. E saiu, sem olhar para ela, sem notar o esforço que fazia para se manter inteira. No carro, a caminho do evento, ele falava incessantemente sobre negócios. Vanessa olhava pela janela, observando a cidade passar como um borrão de luzes e prédios. Cada palavra dele parecia reforçar a distância entre os dois. Ela se sentia uma passageira na vida dele, alguém que apenas acompanhava o trajeto, sem ter direito ao volante. Ao chegar ao salão de festas, os olhares se voltaram para Humberto. Homens o cumprimentavam com reverência, mulheres lançavam sorrisos calculados.
Vanessa caminhava ao lado, sorrindo educadamente, mas era como se fosse invisível. Alguns a encaravam de cima a baixo, mas não com verdadeira atenção, apenas curiosidade superficial. Outras mulheres cochichavam em grupos, e ela sabia que, entre as risadas discretas, estava sempre o comentário: bonita, mas sem graça. Só está aqui porque ele precisa de alguém ao lado. Durante o discurso de Humberto no palco, Vanessa se posicionou alguns passos atrás, como sempre fazia. As palavras dele ecoavam fortes, firmes, cheias de confiança. Todos aplaudiram, ela também. Mas por dentro, sentia-se cada vez menor, como se fosse apenas um detalhe borrado no quadro de glória que ele pintava para si. De volta à mansão, após horas de sorrisos mecânicos e silêncios pesados, Vanessa subiu para o quarto sozinha. Tirou o vestido azul e deixou-o cair no chão. Ficou apenas de roupas íntimas diante do espelho, encarando-se com lágrimas nos olhos. Quem sou eu? A pergunta a dilacerava. Deitou-se, mas não conseguiu dormir de imediato. O teto parecia mais alto, o quarto mais vazio. E enquanto o som distante da voz de Humberto no escritório ecoava pela casa, algo dentro dela começou a mudar. Uma chama pequena, quase imperceptível, nasceu em seu peito. Uma voz que sussurrou baixinho: você não precisa aceitar ser invisível. E pela primeira vez em muitos anos, Vanessa acreditou que talvez pudesse haver outra vida para ela. Uma vida em que seria não apenas vista, mas reconhecida. A manhã seguinte amanheceu carregada de uma atmosfera diferente. Vanessa acordou cedo, mas demorou-se na cama, observando a claridade atravessar as cortinas da suíte. Não era apenas mais um dia de rotina. No fundo sabia que algo estava prestes a mudar, ainda que não soubesse como. Humberto já estava de pé, como sempre, com o celular colado à orelha. Andava de um lado para o outro no closet, gesticulando com impaciência, enquanto dava ordens a algum subordinado. Vestia uma camisa social clara, impecável, e não parecia ter percebido sequer que ela acordara. Vanessa o observava em silêncio, sentindo uma mistura de cansaço e revolta. A cada ordem que ele despejava, mais claro ficava. Sua vida girava em torno de contratos, cifras e poder. E ela? Era apenas a figurante nesse espetáculo. Enquanto tomavam café, Humberto finalmente mencionou, quase como quem dá um aviso sem importância: no próximo fim de semana teremos a festa de comemoração do contrato com o Grupo Espanhol. Vai ser no Hotel Imperial. Todos os sócios, investidores e políticos influentes estarão lá. Preciso que esteja comigo. A frase caiu sobre ela como um déjà-vu. Quantas vezes ouvira aquilo? Quantas vezes se preparara para estar ao lado dele, apenas como presença ilustrativa? Vanessa ergueu os olhos lentamente, observando o marido. Ele não esperava a resposta. Estava mais interessado em revisar a agenda no tablet do que em escutar qualquer palavra dela. Ainda assim, algo dentro dela se moveu. Não conseguia mais aceitar a ideia de apenas estar presente. Aquela festa poderia ser como todas as outras, ou poderia ser o ponto de virada. Nos dias que antecederam o evento, a mansão se transformou em um centro de operações. Telefonemas constantes, reuniões rápidas, motoristas indo e vindo. Humberto comandava tudo com maestria, como um general em batalha. Vanessa, mais uma vez, era ignorada nesse processo. Ninguém perguntava sua opinião sobre nada. Mas, em silêncio, ela começou a alimentar uma decisão. Cada vez que lembrava das risadas das outras, mulheres na última confraternização, cada vez que recordava os olhares de pena ou de desprezo, sentia a chama dentro dela crescer. Não queria mais ser lembrada como a esposa apagada, a sombra discreta de Humberto. Em uma tarde, resolveu sair sozinha. Pediu ao motorista que a levasse até o salão de beleza que frequentara anos atrás, quando ainda se importava em cuidar de si. As profissionais a receberam com surpresa, quase como se não acreditassem que aquela mulher discreta e silenciosa ainda estivesse viva. Entre escovas, esmaltes e risadas baixas, Vanessa percebeu o quanto sentia falta daquele ambiente, daquela sensação de ser cuidada. Enquanto esperava na poltrona, ouviu algumas clientes comentando sobre a festa que se aproximava.
Todas falavam sobre vestidos importados, sapatos de grife, joias escandalosas. Ela manteve o olhar baixo, mas as palavras atravessaram seu peito. Outra vez eu vou chegar apagada. Outra vez vão rir de mim. Foi nesse instante que a ideia amadureceu. Não, desta vez seria diferente. No jantar daquela noite, Humberto falava entusiasmado sobre estratégias de expansão. Vanessa o observava com calma, em silêncio. Ele gesticulava, falava sobre cifras milionárias, sobre como impressionaria os espanhóis. Não percebeu o olhar decidido que nascia no rosto da esposa. Ela guardou esse segredo consigo, como uma arma silenciosa. Não diria nada, não pediria opinião. Estava cansada de depender da aprovação dele para cada passo. Seria surpresa, seria impacto, seria a prova de que ela existia. Na madrugada, sozinha em seu quarto, abriu o closet e analisou todos os vestidos que Humberto escolhera ao longo dos anos. Longos, discretos, caros, mas sem alma. Nenhum deles representava a mulher que começava a emergir dentro dela. Tocou o tecido frio de um vestido cinza e sentiu raiva. Chega de ser invisível. Na manhã seguinte, ligou para uma antiga amiga, Helena, estilista. A voz da amiga soou carregada de espanto e alegria. Vanessa, eu achei que você tinha sumido do mapa. Eu sumi. Ela sorriu, mas havia amargura em sua voz. Mas agora quero voltar. Preciso de você. Helena a recebeu no ateliê no mesmo dia. O espaço era vibrante, cheio de tecidos coloridos, croques e manequins. Vanessa entrou hesitante, mas logo sentiu o coração bater mais forte. Ali podia ser quem quisesse. Helena a abraçou com força, emocionada. Você sempre foi linda, Vanessa. Só não deixava ninguém ver. E com um brilho cúmplice no olhar, completou. Vamos mudar isso. Experimentando modelos e tecidos, Vanessa começou a se reconhecer. Cada prova era um passo rumo à redescoberta. Quando se olhou no espelho com um vestido ousado, curto e elegante, não se viu mais como sombra. Pela primeira vez em anos, enxergou a si mesma. Saiu do ateliê com o vestido embalado, guardado como segredo precioso. No carro não conteve um sorriso discreto. Sabia que, na noite da festa, não seria apenas a esposa de Humberto. Seria Vanessa. O fim de semana da festa se aproximava, e cada detalhe parecia girar em torno da ansiedade silenciosa que consumia Vanessa. A mansão estava mergulhada em telefonemas de cerimonialistas, motoristas correndo de um lado para o outro, seguranças revisando protocolos. Humberto controlava tudo com a frieza de quem comandava um império, mas pela primeira vez, Vanessa não se sentia parte daquela engrenagem. Guardado em seu armário, em uma capa preta discreta, estava o vestido que simbolizava sua libertação. Na sexta-feira à noite, ela se trancou no quarto e abriu a capa. O tecido deslizou diante dos olhos como uma revelação. Preto, curto, com corte sofisticado e detalhes sutis que destacavam suas curvas de forma elegante, sem cair no vulgar. Era ousado, mas também clássico. Era, acima de tudo, ela. Ao tocar a seda macia, sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Cada costura parecia dizer: você existe. Você merece ser vista. Durante anos, Vanessa se apagou para não desagradar Humberto. Escolhia vestidos discretos, cores sóbrias, joias mínimas, tudo para caber na moldura em que ele a colocara. A esposa perfeita, silenciosa, elegante na medida certa, invisível quando conveniente. Mas agora, ao observar aquele vestido, percebeu que já não cabia nessa moldura. Estava pronta para romper o quadro inteiro. No sábado, passou a manhã em frente ao espelho, testando maquiagens esquecidas em gavetas, pincéis empoeirados, batons fechados há anos, como se todo um arsenal de feminilidade estivesse guardado, esperando apenas que ela tivesse coragem de usar. Ao traçar o delineador nos olhos, estranhou a própria imagem, mas também sorriu. Era como reencontrar uma versão dela mesma que havia sido enterrada pelo tempo. Humberto, ocupado no escritório, não percebeu a movimentação. Estava cego em planilhas e contratos, acreditando que no dia seguinte tudo seria como sempre.
Vanessa usando um vestido escolhido por ele, caminhando ao seu lado como extensão da própria sombra. Ele não tinha ideia do impacto que o aguardava. À tarde, Helena, a amiga estilista, foi até a mansão para fazer os últimos ajustes. Quando Vanessa vestiu a peça diante do espelho, Helena soltou um suspiro emocionado. Você sempre esteve aí, Vanessa. Só faltava coragem. As duas se abraçaram e pela primeira vez em muito tempo, Vanessa sentiu lágrimas caírem não por dor, mas por libertação. Naquela noite sozinha, praticou sua entrada imaginária. Caminhou pelo quarto como se fosse o salão iluminado, sentindo o vestido acompanhar seus passos com leveza. Girou diante do espelho, observando como o tecido refletia a luz, como seus cabelos soltos caíam em ondas pelos ombros. Sorriu com um brilho que não lembrava ter visto em anos. Não será apenas um vestido, pensou. Será minha voz. No domingo, o dia da festa chegou. Vanessa acordou cedo, mas permaneceu calma, como se guardasse dentro de si um segredo inabalável. Passou a manhã lendo no jardim, deixando que o som dos pássaros acalmasse seu coração. À tarde, tomou um banho demorado, cuidando de cada detalhe do corpo como se preparasse um ritual. Escolheu um perfume marcante, de notas florais intensas, que preenchia o ar de uma feminilidade poderosa. Quando começou a se maquiar, percebeu que suas mãos não tremiam. Cada traço era firme, cada cor era escolhida por ela, não por convenção. O batom vermelho, intenso, destacou seus lábios com a mesma força da chama que ardia dentro de si. Os olhos delineados transmitiam confiança. O cabelo solto em ondas leves completava o quadro. O vestido foi a última peça. Ao vesti-lo, sentiu-se como se estivesse cobrindo anos de silêncio com coragem. Ao se olhar no espelho, não viu mais a esposa apagada que todos ignoravam. Viu uma mulher pronta para enfrentar o mundo e, principalmente, pronta para enfrentar Humberto. Ela se aproximou da penteadeira e pegou um par de brincos discretos, mas reluzentes. Olhou para o reflexo uma última vez e sorriu. É isso. Estou pronta. No andar de baixo, Humberto já a esperava, impaciente, verificando o relógio de pulso. Usava um terno sob medida, impecável, mas sua atenção estava no celular, respondendo mensagens de última hora. Vamos, Vanessa, não podemos atrasar, disse sem erguer os olhos. Mas, no instante em que ela começou a descer as escadas, o som dos saltos ecoando pelo mármore, Humberto ergueu o rosto. O que viu o deixou sem ar. Ele a observou em silêncio, os olhos se arregalando à medida que o impacto o atingia. A esposa discreta havia desaparecido. Diante dele, surgia uma mulher radiante, segura, de presença arrebatadora. O vestido curto realçava cada detalhe, mas era a confiança no olhar dela que o desestabilizava. Humberto abriu a boca, mas não encontrou palavras. Pela primeira vez em anos, não tinha controle. Vanessa ergueu o queixo, serena, e apenas disse: "Vamos." E naquele simples gesto, ela marcou o início de uma nova era. Não apenas para a festa que se aproximava, mas para toda a dinâmica de seu casamento. O carro preto deslizou pelas ruas iluminadas da cidade até parar diante do luxuoso Hotel Imperial, onde a festa já reunia a elite empresarial, políticos influentes e socialites ansiosos para exibir seu brilho. A fachada iluminada refletia a grandiosidade do evento, mas nada brilhava mais naquela noite do que a transformação que Vanessa carregava dentro de si. Quando a porta do carro foi aberta pelo motorista, Humberto estendeu a mão para a esposa por reflexo, ainda em estado de choque desde o momento em que a vira descer as escadas. Vanessa aceitou o gesto, mas não com a docilidade habitual. Segurou sua mão com firmeza e saiu do carro com a postura ereta, como quem não mais aceitava andar à sombra de ninguém. O tapete vermelho à entrada estava repleto de flashes de fotógrafos contratados para registrar a noite. Mas, dessa vez, não era apenas o milionário Humberto que atraía as lentes. Vanessa surgiu como uma revelação. O vestido curto e sofisticado, os cabelos soltos em ondas brilhantes, o batom vermelho marcante, tudo nela exalava confiança. Os cochichos começaram imediatamente, e não havia como ignorar.
A esposa apagada de sempre havia desaparecido. Dentro do salão, os olhares se voltaram como se um ímã tivesse sido acionado. Homens interromperam conversas para observá-la. Mulheres a acompanharam, com olhos arregalados, e até os garçons demoraram-se em admirá-la, enquanto passavam com bandejas de taças. Humberto, acostumado a ser o centro das atenções, sentiu o coração acelerar com uma mistura de surpresa e incômodo. Humberto, sua esposa está radiante hoje, comentou um dos sócios mais antigos com um sorriso malicioso. Realmente não parece a mesma, acrescentou o outro, rindo de leve. Humberto tentou disfarçar, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Vanessa, por outro lado, respondeu com serenidade. Não sou a mesma. Essa simples frase fez os homens rirem ainda mais, mas deixou Humberto com o maxilar trincado. Enquanto o marido circulava pelo salão cumprimentando investidores, Vanessa foi puxada para conversas que nunca antes teria tido. Uma esposa de sócio elogiou seus brincos, outra perguntou o nome do perfume. Um investidor estrangeiro, encantado, pediu para brindar com ela. Vanessa sorriu, agradeceu e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que tinha voz. Não era apenas a mulher de Humberto. Era Vanessa inteira, presente e admirada. Humberto observava de longe, sentindo uma pressão estranha no peito. O ciúme crescia como um veneno. O riso da esposa em meio a outros homens era como agulhas perfurando seu orgulho. Aproximou-se apressado, interrompendo o brinde com um aperto de mão firme demais. Encantado, disse o investidor, confuso com a tensão repentina. A noite está só começando, querido, respondeu Vanessa, com um brilho desafiador nos olhos. A cada minuto, Humberto percebia que estava perdendo o controle. Em eventos anteriores, bastava um olhar para que ela se calasse e ficasse ao fundo. Mas agora, Vanessa não evitava olhares, os sustentava, não se escondia nas sombras, caminhava sob as luzes. Quando a música começou, um dos investidores mais jovens se aproximou com naturalidade. Posso ter a honra desta dança, senhora Vanessa? Humberto se adiantou imediatamente, quase atropelando as palavras. Ela não dança. Vanessa, no entanto, sorriu para o rapaz. Quem disse que não? O coração de Humberto disparou. Ele a viu caminhar até a pista, o vestido se movendo em sintonia com os passos seguros. Cada olhar que a acompanhava era um lembrete cruel de que ela não lhe pertencia de forma absoluta, como sempre acreditara. Ele tentou disfarçar, mas o nó no estômago era evidente. Enquanto dançava, Vanessa se sentia leve, como se estivesse tirando o peso de anos de silêncio. Não era sobre o rapaz que a conduzia, era sobre si mesma, sobre a liberdade de existir sem precisar pedir permissão. Do canto do salão, Humberto observava, as mãos cerradas, o copo de uísque intocado. Sócios cochichavam, alguns riam discretamente. Parece que a esposa de Humberto descobriu como brilhar, murmurou alguém. A frase o atingiu em cheio. Não suportava que rissem às suas custas. Não suportava que outro homem tivesse o privilégio de ver sua esposa sorrir daquela forma. Quando a música terminou, Vanessa voltou para a mesa com naturalidade. Humberto se aproximou, os olhos em chamas. O que você pensa que está fazendo? Sussurrou furioso. Apenas vivendo, Humberto, respondeu calma, mas firme. Algo que você nunca me permitiu antes. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A festa continuava ao redor, mas para ele, o mundo havia parado. Percebeu que, pela primeira vez em anos, não era o homem que ditava as regras. Vanessa, sem se abalar, ergueu uma taça e brindou sozinha, em silêncio. Não ao marido, não à empresa, mas a si mesma. A mulher que finalmente ousava existir. E naquele instante, Humberto soube. A noite não seria lembrada pelo contrato milionário fechado, nem pelo discurso que preparara. Seria lembrada pela transformação de Vanessa, e isso o apavorava. A música suave da orquestra preenchia o salão com notas elegantes, mas para Humberto soava como uma tortura lenta. Cada risada de Vanessa, cada olhar que ela atraía, soava como um ataque direto ao seu orgulho. Ele, que sempre fora o centro de todas as atenções,
Agora se via deslocado, empurrado para as margens da própria festa. O mundo parecia girar em torno dela, e não dele. Vanessa caminhava entre os convidados com leveza, conversava com as esposas de sócios, aceitava elogios com um sorriso confiante e até arriscava pequenas observações sobre os projetos da empresa, algo que antes nunca faria. E o mais surpreendente, as pessoas a escutavam, elogiavam sua elegância, sua postura, sua inteligência. Pela primeira vez ela sentia que ocupava espaço de verdade. Humberto, ao longe, observava com a taça de uísque firme na mão. O líquido âmbar refletia a luz dos lustres, mas nem o álcool era capaz de acalmar a tempestade que rugia dentro dele. Seu maxilar estava travado, e os nós nos dedos denunciavam a força com que segurava o copo. "Você deveria estar feliz, Humberto", comentou um dos sócios, percebendo sua expressão. "A festa está um sucesso, e sua esposa... Que surpresa agradável." Humberto tentou esboçar um sorriso, mas o comentário soou como deboche. Respondeu com frieza: "Nem tudo que brilha é ouro." O sócio apenas riu e se afastou, deixando Humberto sozinho com sua ira crescente. A cena que veio a seguir foi o estopim. Vanessa conversava com 2 investidores espanhóis, rindo de uma piada contada por um deles. O brilho nos olhos dela, o jeito como tocou levemente o braço do homem em sinal de cumplicidade, fez algo dentro de Humberto desmoronar. Ele atravessou o salão em passos largos, interrompeu a conversa de forma brusca e colocou a mão nas costas da esposa com força demais para parecer gentil. "Acho que já está na hora de nos retirarmos", disse, em voz baixa, mas carregada de ameaça. Os investidores trocaram olhares desconfortáveis e Vanessa, sentindo o toque ríspido, se afastou discretamente. "Não estamos indo embora, Humberto. A festa ainda nem acabou." O tom dela, firme e sereno, foi como gasolina jogada no fogo. Ele perdeu o controle. "Chega de se exibir dessa forma. Você não tem noção do ridículo que está me fazendo passar." As palavras escaparam mais altas do que pretendia, atraindo olhares curiosos. O silêncio que se formou ao redor foi imediato. As pessoas, educadamente, fingiam não ouvir, mas os olhares rápidos denunciavam a curiosidade. Vanessa respirou fundo, mantendo a postura impecável. "Ridículo", ela respondeu, a voz firme e clara o suficiente para ser ouvida por quem estava perto. "Ridículo é me manter invisível durante anos e acreditar que isso é normal. Hoje eu decidi existir, Humberto. Se isso te incomoda, é porque finalmente alguém percebeu que a sua esposa não é apenas um enfeite." As palavras caíram como uma bomba no meio do salão. Humberto sentiu o rosto corar, não de vergonha, mas de raiva. Tentou puxá-la pelo braço, mas Vanessa se esquivou com elegância. O gesto não passou despercebido, e logo começaram os cochichos entre os convidados. Com a reputação em jogo, Humberto engoliu a raiva e forçou um sorriso constrangido. "Minha esposa está um pouco cansada", disse, tentando encerrar a cena. "Vamos para casa." Sem dar espaço para mais discussões públicas, ele a conduziu até o carro, o silêncio pesado entre os dois. O motorista abriu a porta, mas Humberto preferiu dirigir. Precisava de algo que lhe desse a sensação de controle novamente. O trajeto de volta à mansão foi sufocante. O som dos pneus no asfalto parecia o único ruído no mundo. Vanessa mantinha o olhar fixo na janela, os olhos brilhando não de lágrimas, mas de determinação. Humberto, ao volante, respirava pesadamente, cada músculo de seu corpo tensionado pela fúria que tentava conter. Finalmente não resistiu. "O que você pensa que estava fazendo, Vanessa? Quer me humilhar diante de todos? Quer que os meus sócios riam de mim?" Ela virou o rosto devagar, encarando-o com firmeza. "Eu só quero ser vista, Humberto. Só quero que percebam que eu existo. Se isso é humilhação para você, talvez devesse se perguntar por quê." As palavras ecoaram no carro como lâminas. Humberto não respondeu. Apertou ainda mais o volante, sentindo o peso do silêncio cair sobre ele como nunca antes. Quando chegaram à mansão, Vanessa saiu primeiro, sem esperar que ele abrisse a porta. Subiu as escadas da entrada com passos firmes, enquanto Humberto permanecia parado.
observando-a como quem encara algo que não entende, ou que teme perder. Naquele instante, a ficha começou a cair. Ele percebia pela primeira vez que o ciúme que o corroía não era apenas posse. Era medo. Medo de que aquela mulher que sempre ignorara agora fosse grande demais para caber na sombra dele. E esse medo, embora ainda mascarado de fúria, seria o sentimento que o perseguiria nas próximas noites. A mansão estava mergulhada em um silêncio quase sufocante quando o carro atravessou os portões de ferro. O motor desligou e por alguns segundos o único som audível foi o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. Vanessa saiu primeiro, os saltos firmes ecoando no mármore como marteladas no coração de Humberto. Ele fechou a porta do carro com força e a seguiu, cada passo carregado de uma tensão prestes a explodir. Ao entrar, Vanessa foi direto para a sala de estar, tirou os brincos com calma e os colocou sobre a mesa de centro. Seus gestos eram lentos, mas firmes, como se quisesse mostrar que nada, nem mesmo a fúria do marido, a faria recuar. Humberto largou a chave sobre o aparador, o som metálico reverberando como um trovão no silêncio. Ele se virou para ela, os olhos faiscando de raiva e frustração. "O que foi aquilo, Vanessa?" Sua voz grave ecoou pelo ambiente, carregada de incredulidade. "Você tem ideia do que fez comigo na frente de todos os meus sócios?" Ela ergueu os olhos, serena mas firme. "Fiz o que você nunca me permitiu fazer. Existir." Humberto avançou alguns passos, o rosto contraído. "Existir? Chamam de existir se exibir para outros homens? Rindo como se estivesse disponível?" A palavra saiu como veneno de sua boca. Vanessa respirou fundo, recusando-se a abaixar a cabeça. "Disponível? Humberto, você nunca percebeu, mas eu sempre estive aqui. A diferença é que até hoje eu era invisível. E sabe o que é pior? Você se acostumou a me ter ao seu lado como se eu fosse uma peça do seu mobiliário." Ele ficou em silêncio por um instante, surpreso com a dureza das palavras dela. Nunca a ouvira falar assim. "Eu te dei tudo, Vanessa. Uma casa, conforto, viagens, status." Tentou justificar, mas sua voz já não tinha a mesma convicção de antes. "Tudo, menos o que realmente importa." Ela o interrompeu, erguendo o tom. "Nunca me deu atenção, carinho, amor. Nunca me enxergou como mulher, só como um título para completar o seu." Humberto passou a mão pelos cabelos, nervoso, e andou em círculos pela sala. O orgulho e a raiva o faziam querer rebater, mas dentro dele crescia algo novo. Um incômodo que não sabia nomear. Medo, talvez. Medo de perceber que ela tinha razão. "Você não entende, Vanessa." A voz dele saiu mais baixa, quase um pedido. "Eu trabalho duro, todos os dias para manter tudo isso. Para manter a nossa vida." Ela deu um passo à frente, encarando-o com firmeza. "Nossa vida? Humberto, essa vida é só sua. Eu apenas assisto de camarote. Você acha que me mantém feliz porque me coloca em vestidos caros e me leva a jantares luxuosos. Mas, a cada sorriso falso, a cada noite em que você me ignora, eu morro um pouco mais por dentro." As palavras foram como facas, cortando camadas do orgulho dele. Humberto desviou o olhar, incapaz de encarar a verdade que ela despejava. Pela primeira vez, a segurança de que controlava tudo se desmanchava diante de seus olhos. "Então, o que você quer de mim?" Ele perguntou, a voz carregada de frustração, quase um grito sufocado. "Quer que eu me ajoelhe? Quer que eu implore?" Vanessa respirou fundo e com calma respondeu: "Não quero nada que já não seja meu por direito. Quero respeito. Quero ser amada. Quero que me enxergue como mulher, não como sombra." O silêncio caiu pesado entre eles. Humberto abriu a boca, mas não encontrou palavras. A verdade era que ele não sabia como amar de forma diferente. Sempre acreditara que dar segurança material bastava. Nunca pensou em dar o que não sabia administrar. Sentimentos. Vanessa se virou e começou a subir as escadas. Ao chegar ao primeiro degrau, parou e olhou por sobre o ombro. "Pense bem, Humberto, porque se você não for capaz de mudar, vai me perder."
E dessa vez, não haverá festa, dinheiro ou poder que compense. Ela subiu devagar, mas cada passo ecoava como um aviso. Humberto permaneceu parado no hall, o coração disparado, sentindo pela primeira vez em anos que sua vida estava por um fio. Sentou-se no sofá, apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. O ciúme ainda queimava, mas agora estava misturado a algo mais profundo, quase insuportável. A consciência de que, se não agisse, poderia perder a única pessoa que realmente importava. E no fundo, ele sabia. O verdadeiro confronto não havia terminado naquela sala. Ele apenas começara. A madrugada avançava lenta e a mansão parecia mais fria do que nunca. Humberto permanecia sozinho na sala, sentado no sofá com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça entre as mãos. O silêncio pesava sobre ele como um fardo. O tic-tac do relógio antigo, geralmente imperceptível, agora soava como uma sentença. Cada segundo que passava era uma lembrança de que Vanessa estava lá em cima, distante, e talvez pronta para deixá-lo de vez. Ele tentou se convencer de que estava apenas irritado, de que sua explosão de ciúmes era justificável. Mas quanto mais pensava, mais percebia a verdade. O que sentira naquela noite não era apenas raiva, era medo. Um medo visceral, diferente de tudo que já experimentara nos negócios ou na vida. Humberto podia perder contratos milionários, podia enfrentar crises financeiras, mas nada disso se comparava à ideia de perder Vanessa. Levantou-se e começou a andar em círculos pelo hall, inquieto. Passou diante de retratos antigos em que apareciam juntos em viagens luxuosas. Na maioria deles ele estava sempre à frente, sorridente, exibindo conquistas, enquanto ela aparecia em segundo plano, com um sorriso discreto. Nunca havia reparado nisso antes. Agora, essas imagens lhe pareciam um retrato cruel da realidade. Ele sempre foi o protagonista e Vanessa a sombra. Subiu as escadas em passos lentos e parou diante da porta do quarto. Encostou a mão na maçaneta, mas não teve coragem de entrar. Do outro lado, podia ouvir o silêncio dela. Não sabia se ela dormia ou apenas fingia. Ficou parado ali por longos segundos, o coração pesado, e depois recuou. Era como se uma barreira invisível o impedisse de atravessar. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, encontrou Vanessa já à mesa. Ela usava um vestido simples de algodão e tomava café calmamente, como se a noite anterior não tivesse existido. Mas a frieza na forma como não ergueu os olhos para ele dizia tudo. Humberto se sentou em frente, sentindo-se um intruso em sua própria casa. Sobre ontem, eu exagerei, arriscou com a voz mais baixa do que o habitual. Ela ergueu o olhar devagar e havia uma firmeza ali que o desconcertou. Não foi apenas ontem, Humberto. Foram anos. Ontem só foi o reflexo de tudo o que você me negou. Ele engoliu em seco. As palavras eram simples, mas pesavam como chumbo. Não soube responder. Durante o dia, tentou se distrair com o trabalho, mas nada funcionava. Os números nos relatórios pareciam embaralhados, as reuniões não tinham foco. A lembrança de Vanessa dançando no salão, sorrindo para outros homens, tomava sua mente como um pesadelo recorrente. Mas, em vez de apenas ciúme, havia agora uma sensação nova. A consciência de que poderia perdê-la porque não soube valorizá-la. À tarde, cancelou compromissos e foi até uma joalheria. Mandou preparar um arranjo de flores exuberante e escolheu um colar de diamantes. Quando voltou à mansão, entregou o presente a Vanessa com um sorriso forçado. Quero que saiba o quanto você significa para mim. Ela pegou o colar, observou-o por alguns segundos e depois o devolveu com calma. Não preciso de joias, Humberto. Preciso de você. Presente não apaga a ausência. Ele sentiu o chão se abrir sob seus pés. Nunca uma recusa doeu tanto. Percebeu finalmente que seus métodos não funcionariam. Flores, colares, viagens, nada disso bastava. Ela queria algo que ele nunca aprendeu a oferecer: presença verdadeira. Naquela noite, não conseguiu dormir. Ficou observando a silhueta dela deitada ao lado, iluminada pela luz suave da lua.
Estendeu a mão, quase a tocando, mas recuou. Não. Queria invadir o espaço dela. Pela primeira vez, teve medo de não ser bem-vindo no próprio leito conjugal. No dia seguinte, tomou uma decisão inesperada. Cancelou a reunião mais importante da semana. Voltou para casa no meio da tarde e encontrou Vanessa no jardim lendo um livro sob a sombra de uma árvore. Aproximou-se devagar, sem a arrogância habitual, e disse em voz baixa: "Posso me sentar?" Ela ergueu os olhos, surpresa, e fez um gesto de indiferença, permitindo. Ele se sentou, respirou fundo e falou com uma sinceridade que raramente usava. "Eu sei que não fui o marido que você merecia. Eu sei que te feri com minha indiferença. Mas não quero que seja tarde demais para mudar." Vanessa fechou o livro e manteve os olhos fixos nele. Havia algo diferente em seu olhar. Não raiva, mas uma mistura de cansaço e cautela. "Palavras, Humberto. Só palavras. Eu quero ver atitudes." Ele assentiu, sentindo o peso daquela promessa silenciosa. Pela primeira vez, percebeu que reconquistar Vanessa não seria uma questão de orgulho ou dinheiro. Seria uma questão de aprender a amar. E isso o apavorava mais do que qualquer contrato que já assinara. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons dourados, Humberto permaneceu ao lado dela em silêncio. Não era muito, mas era um começo. Os dias seguintes correram com uma estranha tensão pairando sobre a mansão. Humberto se esforçava para quebrar o ciclo de silêncio, tentando se aproximar de Vanessa com gestos simples. Um café servido pela manhã, uma tentativa de conversa durante o jantar, um convite para acompanhá-lo em uma caminhada pelo jardim. Para qualquer outro homem, seriam gestos banais. Para Humberto eram quase revoluções. Ele, que sempre colocara os negócios acima de tudo, começava a perceber que nenhuma cifra no mundo compensaria a possibilidade de perder a mulher que agora lhe escapava pelos dedos. Vanessa, por sua vez, observava. Não se deixava levar por pequenas mudanças, mas também não as ignorava. Via o esforço dele, sim, mas sabia que palavras e flores não seriam suficientes para apagar anos de indiferença. O coração dela estava dividido. Parte desejava acreditar que Humberto poderia mudar. Outra parte temia cair novamente na armadilha de ser invisível depois que a tempestade passasse. Numa tarde de domingo, enquanto arrumava algumas flores recém-colhidas em um vaso, Vanessa percebeu Humberto parado à porta da sala, observando-a. O olhar dele não era de cobrança nem de julgamento. Era vulnerável, quase implorando por uma chance. Aquilo a surpreendeu. Humberto sempre parecera inabalável, mas agora estava diante dela como um homem despido de sua armadura. "Vanessa?" Ele começou, a voz mais baixa do que o habitual. "Eu não sei se consigo expressar tudo o que sinto. Mas desde aquela noite, não durmo em paz. Tenho medo. Medo de que você vá embora e de que eu nunca mais tenha a chance de fazer diferente." Ela colocou as flores no vaso, ajeitou-as com calma e só então se virou para encará-lo. "Humberto, durante anos eu gritei em silêncio. E você nunca me ouviu. Não percebeu meu vazio, minha dor. Eu precisei usar um vestido curto para que você finalmente me enxergasse, e isso não é justo." Ele respirou fundo, como se cada palavra dela fosse um golpe. "Eu sei. Eu falhei com você. Mas quero aprender a ser o homem que você merece. Quero mudar não porque você me cobrou, mas porque eu finalmente entendi o quanto te perdi dentro desse casamento." Vanessa se aproximou alguns passos, mantendo a postura firme. "Você não me perdeu, Humberto. Ainda estou aqui. Mas não como antes, não como sombra. Se eu continuar ao seu lado, será como mulher de verdade, como parceira, como alguém que tem voz. Se você não puder me dar isso, então não há futuro para nós." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Humberto a encarava, sentindo o peso de cada palavra. Ele queria prometer o mundo, queria jurar que mudaria da noite para o dia. Mas sabia que não era assim. E pela primeira vez, teve coragem de admitir. "Não vai ser fácil, eu sei, mas vou tentar. Vou errar, talvez muitas vezes. Só peço, não me feche a porta agora." Vanessa respirou fundo.
O coração dela batia acelerado. Parte queria se entregar à esperança, parte ainda carregava a dor, mas naquele momento tomou uma decisão. Não seria um sim cego, tampouco um não definitivo. Seria um teste, uma chance. Humberto, eu não vou embora, mas também não vou aceitar migalhas. Quero ver atitudes, não promessas. Quero que me prove, dia após dia, que eu não sou invisível. Até lá estarei ao seu lado, mas não como antes. Ele assentiu, os olhos marejados. Obrigado. Você não vai se arrepender. Vanessa virou-se e caminhou até a janela, observando o jardim iluminado pela luz suave do entardecer. Sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez estava no controle da própria vida. Humberto, atrás dela, percebeu isso também. E foi nesse instante que entendeu que sua luta não era contra outros homens, contra olhares ou contra a sociedade. Sua luta era contra si mesmo, contra o orgulho e a frieza que o haviam afastado de quem mais importava. Naquele entardecer, a decisão de Vanessa estava tomada. Ela lhe daria a chance de provar que podia mudar. Mas não esperaria indefinidamente. O tempo diria se Humberto estava disposto a se transformar ou se ela finalmente seguiria sozinha, livre e completa. E pela primeira vez, Humberto sentiu que não havia negociação, nem contrato, nem cifra que garantisse sua vitória. O futuro do casamento estava nas mãos dela, e isso o apavorava, mas também o motivava mais do que qualquer conquista de sua vida. Meses se passaram desde a noite em que Vanessa tomou sua decisão. O tempo trouxe mudanças lentas, mas consistentes. A mansão, antes marcada por silêncios pesados, agora respirava de outra forma. Não era perfeita, não havia se transformado em um conto de fadas da noite para o dia, mas havia sinais claros de que algo dentro de Humberto realmente havia mudado. Ele começou pelo que parecia mais simples, mas que exigia muito dele: presença. Desligava o celular nos jantares, algo impensável em outro tempo. Cancelava reuniões para acompanhá-la em passeios pelo jardim ou até mesmo em idas ao mercado, como se redescobrisse os pequenos rituais de uma vida compartilhada. Às vezes errava, deixava o orgulho falar mais alto, perdia a paciência com detalhes banais. Mas, diferente do passado, voltava atrás, pedia desculpas. Para um homem acostumado a não admitir falhas, isso era um gesto monumental. Vanessa observava tudo com cautela, mas também com um alívio silencioso. Não se entregava cegamente, mas reconhecia que Humberto estava tentando. Pequenos gestos a tocavam profundamente. O bilhete deixado na cabeceira com um bom dia, o cuidado em perguntar sobre seus gostos, a surpresa de encontrá-lo lendo um dos livros que ela amava apenas para ter assunto em comum. Eram sinais de que, finalmente, ele estava aprendendo a enxergá-la como mulher, não como sombra. O grande teste veio em uma nova festa da empresa meses depois. O salão do Hotel Imperial estava novamente cheio, lustres brilhando, jornalistas e convidados importantes circulando. Mas, dessa vez, o clima era diferente. Vanessa não se sentia ansiosa ou invisível. Vestia um traje elegante escolhido por ela mesma, que refletia sua personalidade, forte, mas delicada, sofisticada, mas sem ostentação. Ao chegarem, os flashes se voltaram novamente e os cochichos recomeçaram. Mas Humberto, ao invés de sentir o velho ciúme corroê-lo, estendeu a mão para ela e falou em voz clara, sem se importar com quem ouvia. Esta é minha esposa, Vanessa, a mulher mais incrível que já conheci. Os convidados sorriram, alguns surpresos, outros admirados. Vanessa sentiu o coração bater mais forte, não pelo elogio em público, mas pela sinceridade nos olhos dele. Pela primeira vez, Humberto não falava como quem apresentava um troféu. Falava como quem reconhecia de verdade o valor da mulher ao seu lado. Durante o evento, ele não tentou monopolizar as conversas, nem interromper suas falas. Ao contrário, incentivou que ela desse opiniões, a apresentou a pessoas importantes e até se afastou em alguns momentos para que ela brilhasse sozinha. Humberto, o homem que antes temia perder o controle, agora mostrava que aprendera a dividir o palco.
No caminho de volta dentro do carro, Humberto quebrou o silêncio com uma frase simples. Obrigado por não desistir de mim. Vanessa sorriu, olhando pela janela iluminada da cidade, antes de voltar os olhos para ele. Eu não desisti de mim, Humberto. Foi por isso que ainda estamos aqui. Ele apertou sua mão com suavidade, não como quem tenta controlar, mas como quem teme perder. E naquele gesto, Vanessa sentiu algo que há anos não sentia. Paz. Ao chegarem em casa, entraram juntos na sala iluminada apenas pela luz suave dos abajures. Humberto se aproximou e a abraçou, um abraço longo, sincero, sem pressa. Vanessa fechou os olhos e, por um instante, permitiu-se acreditar que aquele novo homem estava ali para ficar. A vida não era perfeita, ainda haveria discussões, ainda haveria falhas, mas pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia invisível, sentia-se amada, reconhecida, valorizada. E Humberto, o milionário que um dia a ignorou, agora sabia. O maior patrimônio de sua vida não era a empresa, nem os contratos milionários. Era a mulher que quase perdera por cegueira e que agora prometia não deixar escapar novamente. Vanessa sorriu em silêncio, com a sensação de que finalmente estava no lugar certo. Não na sombra, mas sob a luz. E dessa vez, não apenas ao lado do marido, mas de mãos dadas com o homem que, enfim, aprendera a enxergá-la. E no fim, a história de Vanessa e Humberto provou que o amor verdadeiro não nasce do luxo nem das aparências, mas da coragem de olhar para o outro com sinceridade. Durante anos, ela foi invisível dentro do próprio casamento, até que decidiu se redescobrir. Ao vestir aquele vestido, não apenas rompeu o silêncio, mas acendeu a chama de uma mulher que sempre esteve ali, escondida. Humberto, por sua vez, precisou perder o controle para aprender que a maior conquista da vida não está nos contratos ou nos aplausos, mas na capacidade de valorizar quem caminha ao nosso lado. No fim das contas, ambos se transformaram. Vanessa deixou de ser sombra e passou a ser luz, e Humberto aprendeu que a verdadeira riqueza é ter ao seu lado alguém que não aceita menos do que ser amada de verdade. O reconhecimento que ele finalmente ofereceu não foi apenas uma prova de arrependimento, mas a promessa de uma nova vida, construída não sobre orgulho, mas sobre respeito. Porque quando duas almas escolhem se ver de verdade, até as feridas do passado podem se tornar cicatrizes de um amor renovado. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.